de março com 74 clubes. Lembra o que eu falei no programa passado? Que existia toda aquela questão política, onde a Arena vai mal mais um clube do Nacional, e 74 clubes, cara. Mas onde eu vou pôr esses 74? Esses 74 você divide em 6 grupos. Vai dividir 74. 74 você divide por 2, já dá 37, é número primo. Já não dá para dividir. O que eu faço? Faz em 6 grupos, mas não dá exato. Mas dane-se que não dá exato. Faz 4 grupos com 12 e 2 grupos com 13. Pronto. Qual o problema? Grupo de 12, grupo de 13. É isso? É isso. Então o Palmeiras... e os grupos eram meio regionalizados. Viu? O mais engraçado era isso. Era um critério assim, é meio absurdo. Então tem um grupo, vou até colocar aqui, ó. Só comentar rápido, porque também não vale muito a pena. É só mais uma maluquice da CBD da época. Tem um grupo só com clubes da região sul. Tá? 13 clubes. Então tem 5 gaúchos, 3 catarinenses e 5 paranaenses. É um grupo. Aí tem outro grupo que tem 6 clubes mineiros, 2 da Paraíba, 2 do Rio Grande do Norte e 2 de Pernambuco. 3 de Pernambuco. Então é mais ou menos regionalizado, né? Aí olha só esse grupo aqui. Tem Corinthians e Santos, e aí só time do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. E do Espírito Santo. A desportiva só. Então você tem a Napolina, Vila Nova, Goiás, quer dizer, toda a região centro-oeste, mais Corinthians e Santos. É outro grupo. Aí você tem um grupo que você tem Vasco e Botafogo, Ponte e Guarani, e aí um monte de time do Nordeste. 2 da Bahia, 2 do Alagoas, 2 de Sergipe, uma zona. Aí você tem outro grupo, cara, que tem 6 clubes paulistas, entre eles o Palmeiras. Então Palmeiras, São Paulo, mais 4 clubes do interior. Ceará e Fortaleza, Maranhão, Motoclube Sampaio, e Piauí, River e Flamengo do Piauí. Outro grupo. Você vê que tem mais ou menos um critério, né? Parece que os caras jogaram as pecinhas em cima da mesa e foram agrupando, sabe? Parece isso. Aí o outro grupo, o último grupo, você tem 6 do Rio de Janeiro, e aí o que sobrou? Um do Acre, um do Pará, 15 de Piracicaba, um do Amazonas. Sabe? Tá feito o Campeonato Brasileiro. Então você tem grupo de 12, grupo de 13. E classificam 6 de cada grupo. Então 6 de 6. Passam 36. Nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro, vamos voltar aqui. Então o Palmeiras está num grupo de 13 e faz 12 jogos. Não, o Palmeiras está no grupo de 12, faz 11 jogos. Fica em primeiro lugar, tá? Assim, não faz nenhum grande jogo. Na verdade fez um grande jogo, meteu 6-0 no Sampaio Corrêa. Foi um jogo assim que eu até me lembro. O Palmeiras ganhou de 6. Criança, né? 7 anos. O Palmeiras ganhou de 6. Ficou 4-0 no Ceará, mas de resto, nada assim. Fez uma grande campanha. 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota num grupo desse. Tinha que fazer isso mesmo, né? E fica em primeiro lugar. O São Paulo não fez uma campanha tão boa, né? O São Paulo ficou em segundo lugar, abaixo do Palmeiras, mas já não fez uma campanha, perdeu 3, né? E inclusive empata com o Palmeiras, quer dizer, perdeu 3 de times fracos. E aí acaba a primeira fase, então o Palmeiras está classificado. Está entre os 36. E nós já estamos, gente, nesse momento aí, quando começa a Copa, recomeça o Brasileiro. Dá para entender? Talvez alguém que tivesse mais idade que eu na época consiga me explicar isso, porque eu não consigo entender. Fábio Luiz Batista, tá contada a história aí para você ou não?
Fez um superchat aqui. Tá contada a história. Muito bem. Palmeiras cai num grupo, então. São 36 clubes. Volta, né? Volta. Campeonato Brasileiro. 36 clubes. E agora? 4 grupos de 9. Então são 8 jogos, só turno. Grupo de 9 para classificar 6. Então vão 24 times. Não. Vão 24 times. Aí tem mais repescagem. Aí tem mais uns acertos. Um puxa daqui, puxa dali. É margem para fazer cambalacho. Tá? Esses 36 vão virar 32. Então você tem uma fase. Gente, você tem uma fase com 36 clubes. Você faz 9 jogos para classificar 32. Aí sim, você tem um múltiplo de 2 ali. Aí você consegue fazer um campeonato com 32 e aí vai. Mas olha que absurdo. Mas tudo bem, vamos, né? O Palmeiras joga com quem? O Palmeiras joga com a América de Rio Preto, com o Cruzeiro, com o Misto, com o Atlético Mineiro, com a Ponte Preta, com o Inter de Porto Alegre, com o Vitória da Bahia e com o Goitacás. E o Palmeiras fica em terceiro lugar. Como classificavam 6 de 9, e ainda tinha chance de índice técnico, e ainda tinha mais um... o Palmeiras na sexta rodada já estava bem acima. E aí meio que tirou o pé. Então o Palmeiras empata das 3 últimas partidas, o Palmeiras empata 2 e perde 1 e mesmo assim se classifica em terceiro lugar. Quer dizer, estava bem e depois deu uma afrouxada. Isso durante a Copa do Mundo. Ninguém lembra dessa segunda fase, gente. Ninguém lembra. Foi uma fase de 8 jogos que estava todo mundo assistindo a Copa do Mundo. Então ninguém lembra, sabe, quase não tem registro. O único registro que eu achei na internet foi do jogo com o Cruzeiro, um empate 1-1. O resto não tem nem registro. Então, assim, tá ali escrito. Palmeiras ganhou 3, empatou 3 e perdeu 2, ficou em terceiro lugar no grupo e avançou. Que loucura o campeonato, que loucura o calendário. Era muito louco o futebol brasileiro naquela época. Vai começar a terceira fase do Campeonato Brasileiro, hein? Vai começar a terceira fase. Mas antes de falar da terceira fase, tem que se classificar até em segundo no grupo, né? Então aí sim, agora são 4 grupos de 8, classificam 2. E o Palmeiras começa bem, começa ganhando 2 dias depois de ganhar a Copa Quirim, 3 dias depois. 3 dias depois de ganhar a Copa Quirim, o Palmeiras joga com a América do Rio e ganha de 3-0. Até parece com a América que foi pro Japão, né? Só que não é tão simples assim. O América do Rio é o América do Rio. Depois, logo na sequência, o Palmeiras pega o Flamengo no Maracanã e o São Paulo no Morumbi. Tinha tudo para dar muito errado, só que o Palmeiras consegue arrancar 2 bons empates. E continua cabeça a cabeça ali no grupo. O Grêmio está disparando. Então, a briga fica com os outros 6 clubes por uma vaga. O Palmeiras está bem nessa disputa. No jogo seguinte, vai por Couto Pereira, empata 0-0 com o Curitiba, vejam. Um jogo em casa e 3 fora. E aí tem a chance de se recuperar. E vai pegar o Botafogo em casa. Perde. Aí complica. Só que, para a sorte do Palmeiras, o grupo está muito embolado. Ninguém aproveita a regrinha lá dos 3 pontos para disparar, a não ser o Grêmio. Então o São Paulo se embola, o Flamengo se embola, o Coritiba se embola, está todo mundo perdendo ponto para todo mundo. Então está tudo muito embolado. E o Palmeiras, na rodada seguinte, consegue um belíssimo resultado, que é uma vitória de 4-0 no Noroeste de Bauru. Que contava com um ponta chamado Baroninho na época. E com esses 3 pontos o Palmeiras
fica em posição até confortável para se classificar. O Palmeiras chega na última rodada para enfrentar o Grêmio no Olímpico e o Palmeiras podia até empatar. Se ganhasse, estava classificado. Se o Palmeiras empatasse, só não se classificaria se o Botafogo enfiasse 5 no São Paulo. Então vejam, empate só não é nosso se o Botafogo enfiar 5 no São Paulo, no Maracanã. Mas é o Botafogo. O Botafogo não é de 5 em ninguém, né? E o Palmeiras sai na frente com o gol de Jorge Mendonça, faz 1-0, jogo lá no Olímpico. E vai levando o jogo, e vai escutando o jogo no rádio e nada de goleada do Botafogo, né? Então tá tudo tranquilo. O Botafogo chega até a empatar, já perto do fim, já 39 do segundo tempo, o Botafogo empata. Pô, beleza, quanto tá o jogo lá no Maracanã? Não vai ser goleado do Botafogo. Então tá tudo certo e acaba o jogo, empata, o Botafogo realmente não ganha de 5 do São Paulo e o Palmeiras avança então para o mata-mata do Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras já está entre os 8. Aí está montada a chave. Nas quartas de final, o Palmeiras pega o Bahia. Primeiro jogo no Morumbi. E esse mata-mata do Campeonato Brasileiro, pelo menos as quartas de final e a semifinal, tem um dono. Toninho Catarina. Toninho Catarinense. O meu primeiro ídolo no futebol foi o Leivinha, só que eu não lembro de nenhum jogo do Leivinha. Eu lembro que eu era pequenininho, que eu era Leivinha e que quem quisesse jogar bola comigo e não me deixasse ser o Leivinha, saía briga. Eu queria ser o Leivinha. Mas eu não lembro do Leivinha jogando no Palmeiras. O primeiro cara que eu me lembro jogando no Palmeiras, que foi meu ídolo, aliás foram 2, né? O Jorge Mendonça e o Toninho, exatamente porque foi esse primeiro ano que eu acompanhei, o ano de 78, e os dois brilharam intensamente. O Jorge Mendonça chegou aí para a Copa do Mundo, além do Leão, né? Goleiro já de 3 Copas do Mundo. E o Toninho fazendo gol de tudo que é jeito. E nessa fase final do Campeonato Brasileiro, o Toninho, ele faz 2 gols contra o Bahia no Morumbi, ele acaba com o jogo, foi 2-1 para o Palmeiras. Aí no jogo lá da Fonte Nova, o Palmeiras sai na frente, gol de Toninho, o Bahia empata 10 do segundo tempo, e se o Bahia faz 2-1, complica, né? Então aí foi jogo duro, foi jogo chato, o Palmeiras segurou o empate e se classifica para a semifinal. A semifinal a ser jogada contra o Inter de Porto Alegre. O Inter, campeão brasileiro, bicampeão, né? 75 e 76. Time forte, time chato. Tudo bem que a gente estava com... o Leão já estava de volta, né? Temos que lembrar disso. O Benítez foi embora e o Leão voltou. Aliás, o Palmeiras também tinha contratado, ainda logo depois do final da Copa do Mundo, o lateral esquerdo do Internacional também, o Vacaria. Desculpa. Tinha mandado embora o Vacaria, que tinha vindo do Internacional. Tá? Por que mandou embora o Vacaria? Porque o Pedrinho subiu da base no começo do ano, estava jogando muito bem, treinando muito bem, toda vez que jogava bem. Então o Palmeiras manda embora o Vacaria e o Pedrinho assume a lateral esquerda. Então nós já estamos jogando essa parte final com o Pedrinho na lateral esquerda e o Leão no gol. E o Palmeiras ganha do Internacional no jogo da ida, no Morumbi também. E olha como o Palmeiras jogava no Morumbi, hein? Mesmo que não fosse para 100 mil pessoas. Tá? Era jogo que dava para fazer no Pacaembu. Vocês viram que deu 60 mil no Pacaembu? Dava para pôr 60 mil no Pacaembu. Jogo no Morumbi, quer ver quanto deu? Vou até colocar aqui quanto foi. Contra o Bahia, o Palmeiras colocou 46 mil no Morumbi. Dava para pôr no Pacaembu. Contra o Internacional, o Palmeiras colocou 59 mil no Morumbi. Dava para pôr no Pacaembu. Cabia 62. Então dá para pôr no Pacaembu isso daí. Mas jogava no Morumbi.
Dava dinheiro para São Paulo. Palmeiras ganha de 2-0 do Internacional, 2 gols de Toninho. Sendo que do segundo foi golaço, né? O Toninho estava jogando muito. Fazendo gol de tudo que é jeito. E ele era baixinho, hein? Ele é um cara que tem 1,70 de altura. Mas é rápido e goleador, né? Cara que sabe meter a bola. Tipo, sabe ele não é um cara de área que nem o Romário, mas era um cara rápido. Tipo um Mirandinha, vai? Tipo um Mirandinha. Só que eu acho que ele era mais letal que o Mirandinha, Toninho. E aí o Palmeiras leva um 2-0 pro Beira-Rio. Sempre chato jogar no Beira-Rio, né? O Internacional é um time forte. O Inter sai na frente. 1-0 gol do Chico Espina. No primeiro tempo. E o Palmeiras segura. Aguenta a pressão. Segura. No final, o Inter já inteiro em cima do Palmeiras. No final, um lançamento longo para o nosso ponta direita, que na época era o Silvio. E o Silvio parte em velocidade pela ponta direita, correndo atrás dele o lateral esquerdo do Internacional chamado Vanderlei. Adivinhe quem é esse Vanderlei? É o Lucha. Lucha toma um pau do Silvio, é humilhado pelo Silvio. O Silvio entra na área, toca para trás e o Jorge Mendonça faz o... Aí a jogada fica viva, fica a bola alta, uma loucura na área e o Jorge Mendonça entra com tudo, bola e tudo para dentro do gol. Isso já aos 41 do segundo tempo, aí manda a torcida do Internacional embora. E o Palmeiras se classifica para a final contra o Guarani. E aí começam as histórias, né? As histórias que a gente ouve do jogo do Guarani, antes da decisão, foram 4 dias, né? Entre essa semifinal do Inter e o primeiro jogo da final, que foi uma quinta-feira à noite no Morumbi. Discussão de bicho. E a diretoria do Palmeiras não aceita a proposta dos jogadores do bicho e bate o pé e tem uma tensão muito forte nas alamedas do Palestra por conta disso. Porque o diretor de futebol, Mustafa Contursi, que na época tinha 37 anos de idade, se recusou a entrar em acordo com os jogadores para a premiação do Campeonato Brasileiro. A gente sabe como é futebol. E pela vontade que a arbitragem estava de ferrar com o Palmeiras, eu começo a pensar até em outras coisas também. Porque a gente sabe das histórias de 2003, né? De 2002. E como é a mesma pessoa, aos 24 do primeiro tempo, partida no Morumbi, contra o Internacional, 99 mil pessoas, aí era jogo para Morumbi mesmo. Uma bola que o Leão domina, o Careca tinha 18 anos, né? O Careca vai lá encher o saco do Leão, o Leão dá sai daqui. Coisa que acontece todo jogo. Todo jogo tem isso. Só que é o Leão. O Leão é um goleiro da seleção brasileira. Goleiro menos vazado da Copa do Mundo, etc. A história do Leão, ninguém precisa ficar falando. Arnaldo César Coelho, criminosamente, expulsa o Leão. Ele não fez nada. O Careca, a hora que o Leão faz assim nele, ele cai, rola, sabe? Coisa canalha. Que todo jogador faz. Tipo Daverson. O Arnaldo César Coelho sabia que não tinha sido nada. Mas ele foi lá e expulsou o Leão. Ele estava esperando um motivo. Provavelmente, eu não duvido que tivesse até combinado com o Careca. Vai lá, que o Leão você sabe como ele é, e eu vou expulsar o Leão. Eu não duvido que tenha sido isso. Porque foi muito canalha. Foi muita safadeza. E o Palmeiras já tinha feito as 2 substituições. Então ele expulsa o Leão e dá pênalti. E o Palmeiras fica sem goleiro. Tem que ir o escurinho pro gol. Porque o Palmeiras já mexeu as 2 vezes. Na época só podia mexer 2 vezes. E o Zenon cobra, faz 1-0 pro Guarani. E o
Palmeiras tem que reverter esse resultado na segunda partida em Campinas. E não precisava ser não bastava 1-0, tinha que ser 2-0. Se desse 1-0, 2-1, 3-2 Palmeiras, Guarani campeão, porque tinha a melhor campanha. E o time do Guarani era bom. O time do Guarani era bom. Tá? E acaba, o Palmeiras vai pra cima. Era bom, mas tem aquela coisa, né? Time do interior, camisa. Então se o Palmeiras fosse um time forte mesmo, ganhava. É que o Palmeiras não era forte o suficiente, sabe, para atropelar o Guarani. O Guarani estava jogando muita bola, tá? Na época não tinham tantos nomes. Tem caras que pegaram o nome depois, né? Por exemplo, o Renato. Depois ficou conhecido como Renato Pé Murcho, puta meio campo. O médio volante era o Zé Carlos, que esse sim, ele já tinha um certo nome, um certo passado, principalmente no futebol mineiro, no Cruzeiro. O Zenon era o melhor jogador do campeonato. O Zenon estava fazendo gol, principalmente gol de falta, de tudo que é jeito. Tudo que é lugar, ele batia falta. E o senhor meia, né? Meia armador, camisa 10, clássico. E dois pontas que estavam endiabrados, né? Capitão do lado direito e Bozó do lado esquerdo. E o Careca, com 18 anos, também fazendo gol de tudo que é jeito. Lembrando o Wagner Love em 2003. Fazendo gol de tudo que é jeito, Careca. Só que o Palmeiras camisa, né? Vai pra cima do Guarani, no brinco, começa pressionando, começa a perder um monte de gol no começo do jogo. Pra fazer 2. Se faz 1-0 no primeiro tempo, o Guarani treme. Treme. A torcida do Palmeiras se encheu ali o lado dela, tava fazendo barulho. Mas não fez. O Palmeiras perdeu uns gols feitos, gol embaixo da trave. O Jorge Mendonça perdeu um gol na marca do pênalti ali, que era só botar pra dentro, ele chuta pra fora. E num lance isolado ali, Palmeiras só dava Palmeiras no jogo. Num lance isolado ali, o Beto Fuscão disputou a bola com o Careca na área e deu uma pichotada, né? Que se tornaria tão comum nessa nossa fila, que já começa a entrar no segundo ano. Né? Na época a gente nem pensava em fila. Tinha ganhado o Campeonato Paulista 2 anos antes, chegou a Copa Quirim. E o Beto Fuscão perde uma bola fácil, tranquila na área, em vez de dar uma bica, tá a bola dominada na área, despacha, né? Ele vai querer, sabe, sair jogando. Ele fez com o Luiz Pereira. O Careca rouba a bola dele, ela sobra para o Bozó tenta chutar, ela rebate, o Careca vem na corrida, dá a volta e bate no cantinho do Gilmar. Gilmar, aliás, no segundo tempo, que o Gilmar catou. E aí, no que o Guarani faz 1-0, aí o Palmeiras precisa fazer 3, aí desanimou. Aí acabou. O campeonato acabou ali, aos 30 e pouco do primeiro tempo. O Palmeiras precisava fazer 3 gols e não teve força. Só deu o Guarani dali pra frente. Aí o Gilmar catou tudo. Tanto que aí ele se garantiu como titular do Palmeiras pelos próximos anos. Porque ele catou muito na final do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu do Guarani. Foi vice-campeão brasileiro. Na época não teve tiração de sarro, não existia rede social, não existia internet. Mas assim, ninguém vinha, sabe, aloprava, perdeu do Guarani. Cala a boca, você está falando com o Palmeiras. Tá? Nós já temos 6 campeonatos brasileiros. Tá? 6. Então, disparado o maior campeão nacional, o maior ganhador de títulos. Né? Então ninguém vinha encher o saco. Isso começou nos anos seguintes. Por quê? Porque a fila começou a ficar maior e o Palmeiras começou a montar times cada vez piores. Principalmente entre 80, 81 e 82. Times horrorosos. Então acaba o campeonato. O Palmeiras vice-campeão.